Glórias a Deus, meus queridos, minhas queridas, você que chegou agora, paz seja convosco. Começa nesse momento, tá? Nesse momento a palavra, né? É a palavra de Deus. Vamos falar hoje a igreja no deserto. E você que chegou agora, preste bem atenção nessa história. Por que que a igreja de Deus tinha que passar pelo deserto? Aonde a igreja de Deus está hoje? Como é que está a igreja de Deus? Se você ainda não compartilhou, muita gente vai ficar sem saber, né? E até mesmo quem não estiver paciência de ouvir, talvez você diz, não, já ouvi esse tema, já ouvi falar na minha igreja, já releram. Então vamos aprender mais um pouco, né? Estou aqui do lado do professor Nathaniel. Nathaniel é o homem sensacional aqui da palavra de Deus. Fala, irmão Nathaniel. Amém, caríssimo pastor Medeiro, e também a vocês. Saúde, o Pai seja convosco. Aleluia. Então, Deus venha ser sempre louvado por essa riquíssima oportunidade. Amém, pastor Medeiro. Graças a Deus. Então, aqui para a honra e glória do nosso Deus, quero dizer que eu sou um aluno, então todos nós somos alunos de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos mais, pastor Medeiros. É isso aí, irmão Nathaniel. Eita, que glória. Apocalipse capítulo 12, versículo 13 a 17. É assim mesmo. Tem que ser um bom aluno para ser um bom professor. Sem um bom professor não foi porque não foi bom aluno, né, irmão Nathaniel? E assim vai, todos os ouvintes da palavra de Deus só é bom ouvinte se ouvir, para aprender, tocar, falar, né, dizer às pessoas como é realmente a história da igreja de Deus. Então vamos lá, irmão Nathaniel. Amém, graças a Deus. Vamos que vamos, deixando a palavra a cada dia nos orientar, nos edificar em nome de Jesus. E vamos aqui, Apocalipse capítulo 12, os versículos 13 a 17, aleluia. Então eu vou ler aqui para os irmãos entenderem o que esse assunto quer dizer. Então vamos aqui, começando, diz: quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as duas asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de um tempo, tempos e metade de um tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar água da sua boca, como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo, a terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando um rio que o dragão fizera jorrar de sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E assim o dragão se colocou em pés sobre a areia do mar. Então é algo muito importante nós analisar a palavra de Deus, né, sobre a mulher que deveria fugir para o deserto. Por que deveria fugir? Por que ela fugiu? Porque senão ia morrer, né? Ia acabar toda a semente do povo de Deus. Então foi preciso fugir, né? A igreja ficou no deserto por vários longos tempos e todo Israel também foram espalhada pelas terras de todos os países vizinhos, até chegar no Brasil também. Então temos que lembrar que o povo de Deus sempre foi a minoria, sempre foi perseguido por
pregar a verdade. Louvado seja Deus. Então, meus queridos, amados irmãos, é algo muito importante de nós analisar a palavra de Deus. Como nós lemos, né, que a mulher estava prestes de dar à luz a uma criança e ela foi dado 2 asas para que fugisse, né, para o deserto e lá ficasse um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então a igreja realmente foi obrigada a fugir e o povo se espalharam e todo o povo de Deus também era tanto perseguido pelos romanos como pelos falsos irmãos, pelos falsos judeus. Aqueles que realmente não aceitaram a pregação do Senhor Jesus Cristo, do Messias na época, não aceitaram a forma de libertação. Eles queriam a libertação através de guerra, enfrentar os romanos, né, porque eles se sentiam oprimidos pelos romanos e eles queriam expulsar os romanos e sempre estavam causando rebelião. E eles achavam que Jesus Cristo era mais um que ia libertar eles daquela escravidão, daquelas opressão, mas não era assim que Deus queria que Jesus fizesse. Não é assim que Deus queria que o povo fosse liberto, porque Deus já tinha enviados vários libertadores, só libertava por um tempo, depois o povo desviava de novo, passava a deixar de seguir os mandamentos do Senhor e passava a seguir a idolatria, né? Por quê? Porque eles faziam amizade com o povo da terra e o povo da terra acabava traindo eles, acabava atraindo eles para a idolatria e depois também vinha as guerras e eles ficavam cada vez mais pobres naquela época. Então foi o que Deus fez, enviar Jesus Cristo para salvar eles, não da liberdade dos homens, mas da liberdade do pecado, e através da liberdade do pecado o homem passaria a ser livre para servir a Deus, mesmo diante da perseguição. Então nós vemos pela palavra de Deus. Veja o que também diz Mateus capítulo 16, 18. Amém. Vamos que vamos aprendendo da palavra do nosso Deus com muito entendimento. Assim falou o nosso mestre Jesus. Da mesma maneira eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém. Então, Jesus Cristo falando ali para Pedro que ele mesmo edificaria a igreja dele. Quer dizer, que ele firmaria a sua igreja e a porta do inferno não prevaleceria. Quer dizer, que não chegava a destruir a igreja que fosse realmente fundada por Jesus Cristo, edificada, quer dizer, que fundada sempre já foi desde o princípio, quando Deus escolheu o seu povo. Mas a igreja estava destruída, o povo estava espalhado, então foi preciso Jesus Cristo edificar, quer dizer, renovar com a palavra, renovar a fé das pessoas, mas aqueles que não acreditavam não tinha como ser renovado. Então hoje também é a mesma situação, muitos não querem ouvir, né? As pessoas já estão cheias de palavras, porque são muitas palavras que chegaram na frente, né? São palavras mentirosas, distorcidas, que tiraram o foco das pessoas de ouvir a verdade. Então, mas aqueles que são sinceros, sai de onde está ensinando diferente da Escritura Sagrada. Sai, porque aqueles que são escolhidos por Deus, na hora que eles ouvirem a voz do Senhor Jesus, eles saem. Porque Jesus disse ali em João capítulo 10, 16, que diz que há outras ovelhas que não são desse aprisco, mas convém que elas agreguem, quando elas ouvirem a sua voz, elas o seguirão. Então, meus queridos, amados irmãos, a palavra de Deus é bem claro. Uma pergunta que é bem interessante, que diz assim: quem foi levada ao deserto, a igreja ou a nação de Israel?
é uma pergunta: quem foi levado ao deserto, a igreja ou Israel? Então nós vamos ver aqui pela história, né? O que diz a história. Eu gostaria que o irmão Nathaniel lesse um pouco dessa história para nós entender aqui, né, a respeito desses ensinamentos bíblicos. Amém. Diz o seguinte: a nação de Israel deu à luz ao Filho de Deus, e diz mais: os líderes religiosos perderam o direito de representar o reino de Deus. Assim, apesar da mulher ser Israel, certamente não foi toda a nação, e sim uns poucos que seguiam a justiça e foram separados por Deus e por Jesus a edificar a igreja de Deus. Dessa forma, podemos dizer que a mulher que foi levada ao deserto. Então, diz mais, se refere de fato ao grupo escolhido dentre os judeus e que veio a formar a igreja junto com os gentios. Satanás perseguiu os espirituais e não a nação de Israel. Os israelitas estavam de fato sendo punidos devido à sua desobediência, conforme Moisés havia profetizado. Os poucos sobreviventes da nação de Israel, que são os judeus, foram levados cativos pelos romanos, e a cidade de Jerusalém destruída na primeira batalha judaica romana, uma guerra que começou próximo dos anos 70 depois de Cristo e que se estendeu até o ano 135 depois de Cristo. A destruição da província judaica está dividida em 3 etapas, e durante elas a maioria dos judeus e israelitas preferiram morrer em batalha do que se render a Roma. Os poucos sobreviventes foram expulsos da região e levados cativos. Desde a deportação de Israel à Síria e de Judá à Babilônia, muitos judeus não retornaram à sua terra. Dessa forma, formaram várias comunidades israelitas e judaicas em várias regiões e países no mundo antigo. Foram essas comunidades que mantiveram vivas de fato o povo israelita e suas tradições, até voltar a ser uma nação livre em 1948. Então aqui a fonte é Antiguidades dos Judeus e Guerra dos Judeus, Flávio Josefo, Primeira, Segunda e Terceira Guerras Judaicas, Wikipédia. Pronto, aqui fala um pouco da história do deserto, né? A igreja, quem foi levado ao deserto, né? Então a palavra é muito clara a respeito disso, né? Então o Israel foi espalhado por todos os cantos da terra, e também foi preciso, né, o povo de Deus fugir, né, fugir junto para as cavernas, porque primeiro, quem era perseguido primeiro? Primeiro era o povo, né? O povo de Deus foi perseguido, vivia escondido em cavernas, vivia escondido no deserto, vivia escondido com medo de morrer, mas mesmo assim os discípulos do Senhor Jesus iam levando a mensagem. Mas quando chegou no ano 70, que o general Tito invadiu, que eles se rebelaram contra Roma, ali os judeus, o general Tito invadiu ali Jerusalém e queimou, né? Queimou a cidade, queimou o templo, derrubou, até hoje ficou só aquele muro da lamentação. E algo muito importante, diz que essa guerra, segundo a história aqui, foi até, irmão Nathaniel, 1948, né? Amém. Então, nós observamos até em 135, essa guerra de 70, né? Começou em 70, segundo a história aqui, até em 135. Mas a libertação do povo de Israel veio já ser como nação em 1948. Foi quando a Segunda Guerra Mundial aconteceu e eles passaram a voltar para o seu país e passaram a ser conhecidos como nação. Então nós vemos aqui a palavra do Senhor. Vamos ver Romanos capítulo 11, versículo 1 a 5. Amém. Vamos que vamos, corroborando o entendimento para aprendermos mais da palavra do eterno nosso Deus. A Ele a honra, a Ele a glória. Diz aqui o seguinte para a nossa meditação, conforme escreveu o nosso irmão Paulo, o seguinte:
Indago, portanto, acaso Deus rejeitou o seu povo? De forma nenhuma. Ora, eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não desprezou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz sobre Elias, como ele clamou a Deus contra Israel, segundo afirma a Escritura: Senhor, assassinaram os teus profetas e destruíram os seus altares, e somente eu permaneci, e agora procuram matar-me também. Entretanto, o que lhe declarou a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, em nosso dia há igualmente um remanescente separado pela eleição da graça. Olha aí, né, irmão Nathaniel? Explica aí um pouco, né, sobre esse assunto. Amém. Aí. Então, bem interessante, nós observamos aqui duas questões. Será que Deus ele rejeitou o seu povo? Nós observamos Israel na época estava dessa forma sendo dominada, o povo de Israel dominado pelos romanos. Então nós observamos o seguinte: será que Deus rejeitou o seu povo? E ele diz de maneira nenhuma. Ou seja, pegando ali, fazendo um paralelo, o profeta Elias ele se sentiu só. Ele pensou que só ele tinha ficado de profeta. Todos os profetas tinham sido mortos. E nós observamos que o Eterno de Israel falou com ele e deu uma revelação boa para ele, que ele tinha o que? Reservado 7.000 que não tinham se prostrado perante Baal. É algo muito importante. Da mesma forma, ali em relação a Israel, Deus ele sempre preservou a Israel, preservou pessoas obedientes. É claro que os mortos, é claro que os que desprezam a Deus são mortos, então eles são destruídos, mas aquele que se mantém fiéis, ele o que? Preserva, ele guarda, assim como Elias e mais 7.000. Amém. Glórias a Deus. Levítico 23, 33. Amém. Vamos corroborando o entendimento, pegando aqui mais esse versículo abençoado. Amém. Diz aqui o seguinte para a nossa meditação, vamos aqui descendo para aprendermos da palavra do Senhor. Amém. Levítico 23, 33. Amém. Oh, glória ao Senhor. Oh, glória ao nosso Deus. Então diz o seguinte: e falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste sétimo mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Deuteronômio Amém. Capítulo 28, versículos 62 a 68. Amém. Então vamos aqui pegando a palavra do nosso Deus, aprendendo também, muito importante, falando ali da deportação, caso eles desobedecessem ao Senhor nosso Deus. Preste bem atenção para você aprender. Deuteronômio 28, 62 a 68, lá para o finalzinho, para a gente compreender. Então diz aqui o seguinte: assim restarão apenas uns poucos de vós em número de homens, vós que eres no passado tão numerosos quanto as estrelas do céu, porque não destes ouvidos à palavra do Senhor vosso Deus. Do mesmo modo como foi agradável a Javé fazer-vos prosperar e multiplicar em número, também lhe será agradável destruir-vos e fazer-vos perecer. Sereis, pois, desraigado da boa terra em que estáis entrando, para dela tomar posse. Então Javé vos dispersará por todos os povos, de um extremo da face da terra ao outro, e aí servirás a deuses estranhos que nem tu, nem teus pais antigos conheceram, feitos de madeira e de pedra. Em meio a essas nações pagãs jamais terás paz e tranquilidade, e a planta dos teus pés não encontrará um só lugar para descansar. Lá Javé te deixará com um coração desesperado,
olhos exaustos e aflito de tanto esperar e alma ansiosa. Viverás em constante incerteza, cheio de medo e de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança quanto à vida. Ao raiar do dia pensarás, tomara que já fosse noite, e ao pôr do sol dirás, ah, quem me dera fosse dia, por causa do pavor que se apoderará do teu coração e pelo flagelo que teus olhos contemplarão. Javé te fará retornar ao Egito de barco ou pelo caminho do qual eu te dissera, nunca mais o vereis. Lá serei postos à venda para os seus inimigos, como meros escravos e escravas, e mesmo assim não haverá quem vos queira comprar. Situação difícil, né? A profecia já estava declarada, porque era um povo teimoso, como nós também. Hoje tem muita gente teimosa, pode ouvir a palavra de Deus, sempre estão fazendo coisas erradas, sempre estão se rebelando. É coisa horrível, gente, né? Então o povo de Israel tinha ali um líder como Moisés, mas sempre estava fazendo o que não era certo. Moisés falou da boca da parte do Senhor o que ia acontecer com eles, e realmente, irmãos, aconteceu, né? Demorou, né? Foi várias perseguições, foi várias guerras, foi várias lutas, mas chegou um tempo que realmente não deu mais. Israel foi expulso por vários anos da vida. Esse foi o mais demorado, né? Foi o mais demorado longe de suas terras. A maioria não voltaram mais, como estava escrito. Foi realmente levado cativo, outros foram mortos e outras partes fugiram por toda parte da terra. Então é como falei, até no Brasil chegaram, né? Foi horrível, né? Principalmente quando a matança na Alemanha que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, que morreram milhares e milhares de judeus. Aí foi uma carnificina mesmo geral, que disse que chegou ali quase 6 milhões de judeus. Então, meus queridos, foi horrível, né? Então o povo judeu sempre foi perseguido, o povo de Israel. Então a igreja de Deus, os poucos que tinha no meio ali do povo de Deus também eram perseguidos, mas graças a Deus manteram a verdade até chegar a nós. Outra pergunta: onde estava a igreja durante a guerra judaica romana, né, irmão Nathaniel? Onde é que ela estava na época? Vamos ver aqui os versículos bíblicos. Depois a gente lê um comentário aqui que fala a respeito onde que eles estavam. Mateus 24, versículo 20 a 22. Amém. Vamos aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Então, vamos aqui pegando outro livro. Glória ao Senhor nosso Deus. Deus venha ser sempre louvado e exaltado pelos séculos dos séculos. Então, Mateus 24, 20 a 22 diz o seguinte para nossa meditação. Amém. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno, nem no sábado, porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Atos capítulo 11, versículo 19 a 30. Veja aí onde é que a igreja já estava na época. A igreja tinha crescido, está espalhado por todo o canto da terra já, né? Vizinha. Então, se essa fuga acontecesse no inverno, não escaparia ninguém, mas graças a Deus, o povo de Deus já estava crescendo, onde eles eram perseguidos, eles fugiam, lá pregavam a mensagem, lá a igreja se levantava, e assim, onde eles iam levando a semente, a igreja de Deus ali se iniciava. Onde chegava a semente da palavra, a verdade, o povo passava a acreditar no Messias, e a igreja de Deus foi levado a várias partes daquela terra. Vamos ver, irmão Nathaniel. Amém. Agora mesmo, pastor Medeiros, graças ao Senhor nosso Deus por sua esplêndida palavra. Amém. Atos 11, 19 a 30.
Então os que haviam sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a execução de Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não divulgando a mensagem a ninguém além dos judeus. Alguns deles, entretanto, eram de Chipre e de Cirene e que chegaram até Antioquia. Pregaram também aos gregos, apresentando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Assim que a notícia desse fato chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, eles decidiram enviar Barnabé a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e encorajava a todos, para que permanecessem fiéis ao Senhor com firmeza de coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Uma multidão considerável de pessoas foi acrescentada ao Senhor. E aconteceu que Barnabé decidiu viajar para Tarso, a fim de encontrar-se com Saulo. E assim que o achou, levou consigo para Antioquia. Então, durante o ano completo, Barnabé e Saulo se reuniram com aquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome assolaria a todo o mundo romano e que de fato veio a ocorrer nos dias do reinado de Cláudio. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciando ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E assim o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Amém. Amém. Então a igreja de Deus fugiu, né? O povo fugiu para todas as partes da terra. Você vê que quando a perseguição ali foi grande, eles fugiram. Tem lugar que eles nem falaram da palavra, mas chegou até a Europa, né? Com tanta perseguição. Então a igreja realmente onde ela estava, né? A igreja na época da guerra dos romanos contra o judaísmo. Então é algo muito importante a gente analisar. Como é um estudo bem extenso, né? Fazendo aqui só uma resumição desse estudo maravilhoso. É algo bem resumido, mas tentando abranger a forma que chega ao entendimento de quem estiver ouvindo. Então, outra pergunta: o que levou a igreja ao deserto, né? O que levou a igreja ao deserto, irmão Nathaniel? Atos 9:31. Amém. Vamos meditando na palavra do nosso Deus, aprendendo sempre e sempre. Então, diz aqui o seguinte para a nossa meditação. Aleluia, glória ao Senhor. Assim a igreja passava por um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e por meio da coragem proporcionada pelo Espírito Santo, a igreja crescia de dia em dia, em número. Amém. Quer dizer que ela passou o período de paz, né? Naquele período de paz, que ela crescia cada dia, e o número cada dia crescia de discípulo. Atos 12:24. Amém. Vamos avançando aqui para aprendermos. Aleluia. Diz aqui o seguinte para nós entendermos. Amém. Aleluia. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. Capítulo 20, versículo 28 a 33. Amém. Então vamos aqui aprendendo da palavra do Senhor. Então mais um versículo para nós corroborarmos o entendimento e aprendermos esse tema muitíssimo abençoado. Então vamos que vamos. Atos capítulo 20, os versículos 28 a 31. Preste bem atenção. Concluindo, tende cuidado de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos estabeleceu como episcopos, para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com o sangue do seu Filho unigênito. Eu sei que logo após minha partida,
lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade, e não terão piedade do rebanho. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, com o propósito de conquistar o discípulo para si. Por isso vigiai e lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós com lágrimas quanto a isso. Louvado seja Deus! Veja aí o divertimento do apóstolo Paulo, né? Apocalipse capítulo 17, 6. Amém. Vamos que vamos, aprendendo da palavra do nosso Deus. Vamos lendo e relendo a palavra do Senhor e aprendendo a cada dia. Amém. Então diz aqui o seguinte: notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que a vi, fui tomado de grande espanto. Então, que mulher é essa, né, irmão Nathaniel? Mulher significa prostituta, né, que perseguiu o povo de Deus, que tentou destruir a todos. Vamos ver um pouco dessa história, né, irmão Nathaniel? Um pouco desse comentário, rapidinho aqui, está se cumprindo nosso trabalho, está chegando a hora, né? O tempo corre. Vamos ver aí, irmão Nathaniel, faça essa leitura rapidinho. Amém. Diz o seguinte: a igreja cresceu e se espalhou no velho mundo, junto cresceram as apostasias, embora aos poucos a terrível apostasia corrompeu grande parte dos cristãos, dando lugar a divisões e a origem do ramo apostado, que unida ao poder secular se tornaria o maior perseguidor do povo de Deus e responsável pelas grandes abominações da terra. Satanás não conseguiu impedir o crescimento do cristianismo por meio das perseguições pagãs, mas teve êxito em dividi-lo, fragmentá-lo e fortalecer os que se apostataram da verdade, o que já havia sido predito pelos apóstolos à igreja, advertindo seriamente sobre o surgimento de homens com propósito maligno de formarem grupos para si e assim desestabilizar a obra de Deus. Um ramo do cristianismo apostatado cresceu muito e se tornou a religião do Império Romano. O diabo estava furioso com aqueles que não aderiram a esse movimento e iniciam uma perseguição contra a verdadeira igreja de Deus na intenção de exterminá-la. Agora a igreja é terrivelmente perseguida por aqueles que se dizem cristãos. Então, nesse período de tempo, a igreja foi levada ao deserto, fora da vista da serpente, que é do diabo. Então, diz mais, representado pelo ramo apostatado do cristianismo e que assumiu o controle do Império Romano. João viu a igreja sendo protegida por Deus e ela teve sim que se esconder em vales, montanhas e em pequenas comunidades. Foi limitado a sua liberdade de pregar, falar do evangelho era correr risco de ser morto. Esse era o deserto, a igreja cercada de inimigos. A profecia não se refere a um deserto literal, onde não haja água e planta, e sim a igreja viver escondida, perseguida, andando errante de um lugar a outro. Todavia Deus preservou seu povo, sua igreja, sua palavra, sua verdade. Eita, que benção, né, irmão? Deus é bom. Então Deus é maravilhoso. Temos que entender, né? Já pensou que ela fosse pro deserto mesmo, onde não tem água nem nada, né? Morria todo mundo de fome e sede. Então é algo muito importante analisar, né? Que a palavra de Deus sempre tem algo que a gente tem que procurar entender, né? A igreja de Deus se escondeu por vários lugares da terra, né? Era errantes, a gente vê que sempre existiu local, que às vezes o povo ouvia a mensagem ali, ficava escondido, mas na hora que descobria ali, o povo era perseguido. Então, meus queridos, coisas que nós temos que entender, que Deus, quando Ele quer que a sua semente seja protegida, não tem quem mexa. Satanás nunca conseguiu destruir a igreja de Deus, porque Deus é que protege. Louvado seja Deus. Então, que Deus abençoe vocês. Espero que esta palavra chegue ao entendimento de vocês, e quem não compartilhou possa compartilhar as outras pessoas que ainda não ouviram. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Paz seja convosco. Vamos em frente os comentários, né, irmão Nathaniel? Amém, com certeza. A minha oração também. Paz seja convosco.